para as famílias é muito doloroso, né? Assim, por exemplo, são situações assim que elas não gostam nem de lembrar. Primeiro, a angústia, não ter informação oficial, depois ser obrigado a enterrar o seu parente sem partes do corpo, rapidamente, porque não tem estrutura no ITEP. Então, são lembranças assim muito dolorosas e que fazem, inclusive, por exemplo, que muitas famílias não tenham buscado a justiça para pedir reparação, por exemplo, né? Porque para elas, além de ser estigmatizado, que eu lembro no contexto que aconteceu o massacre, por exemplo, muita gente falou, por que não corta logo as cabeças todas? Por que não taca fogo? Eu acho que você escutou esse burburinho na cidade, né? Há uma identificação de que mulher de preso é bandida também, então esse estigma é muito forte. E pela minha pesquisa que eu fiz no pós-doutorado, é uma linha muito tênue, parece que elas são as próximas a ser capturadas por essas redes prisionais mesmo. Então tem essa questão do estigma. E eu lembro que teve um burburinho, né, na cidade também. E agora o governador vai tudo pagar a indenização. Eu lembro que para elas, eu lembro que elas ficaram muito chateadas, inclusive, com uma charge que foi colocada, né, delas dizendo assim: mata logo meu marido que eu quero indenização, né? Porque isso é uma visão totalmente estereotipada. Elas têm, assim, as famílias têm um papel central na humanização desse outro e elas são, enfim, é um sacrifício, uma dedicação muito grande. Elas ficaram muito ofendidas. Então tem essa questão, tem a questão de achar que esse é um dinheiro maldito e tem a questão de não confiar na justiça, porque uma das coisas que elas falam o tempo todo é que o massacre foi avisado, que elas insistiram 3 meses antes, inclusive teve ofício que foi encaminhado pela Sejuc, que foi publicado na Tribuna do Norte, né, avisando, isso foi arquivado, né? Então tem isso e aí o medo também, né? Porque esse é um contexto dominado por medo, as famílias são a parte mais frágil desse processo, então, por exemplo, elas ficam com muito medo de falar determinadas coisas e assim, eu entendo o medo delas e é preciso preservar também. Claro que você hoje com acirramento, depois do Alcaçuz, você tem uma guerra, você tem uma declaração de guerra, né? Você já tinha uma relação rompida e agora você tem todo um processo que é a cidade de Natal, que não é só no presídio que está sendo disputada metro a metro, né? Então você tem invasão, por exemplo, da favela do Mosquito, Beira-Mar, e aí você... Beira-Rio, desculpa. Você tem aí quando se invade, por exemplo, eles apagam as siglas que tem lá da outra, fincam bandeira. Então é um processo de territorialização mesmo, cada vez capturando mais soldados, né? Soldados cada vez mais novos. Então isso, por exemplo, o crescimento do número de assassinatos no Rio Grande do Norte como um todo, ele está vinculado com isso. Então, enfim, é um contexto. Se eu moro no Beira-Rio, eu sou representada como sendo de uma facção, e se eu moro em Mãe Luísa como outra, e na verdade eu posso ser um morador lá que tem 90 anos, que eu não tenho nada a ver com isso, e que de repente eu tenho que abandonar a minha casa, né? Então, assim, de fato, o massacre ele contribuiu para o acirramento disso, e como eu disse, a memória dessa tragédia está muito viva, inclusive porque o Estado não reconheceu os mortos, então os irmãos, entre aspas, eles têm que reconhecer, de certa forma. Então tem esse lado, mas elas têm muito medo do Estado. Mas eu entendo também que as famílias, pelo menos, esperavam um pouco mais. Então as famílias não procuram porque não acreditam. E porque já procuraram, e várias vezes, mas não adiantou. Então, e às vezes para uma familiar, só o fato dela vir na Defensoria Pública e pagar 4 passagens, isso já é um custo considerável. Quando você sabe, quando você foi avisado sucessivamente, que as famílias avisaram muito. O próprio diretor chegou a avisar também, porque tem ofício. E ninguém fez nada. Então, assim, é muito fácil hoje para as famílias, tipo assim, serem criminalizadas. Tá vendo? Elas nem querem entrar na justiça. Mas que justiça é essa? Se quando elas precisaram, quando elas sabiam que os maridos dela estavam para ser assassinados, ou seus filhos, porque... elas não são criminosas, elas têm filho lá dentro. Muitas têm filho, irmão, tio, né? O marido, muitas vezes. Né? Elas avisaram e não foi feito nada. E você lembra também que a polícia ficou do lado de fora nos primeiros dias. A preocupação parece que era não deixar que eles fugissem. Inclusive, eu tenho uma narrativa de uma familiar que falou assim: olha, professora, meu marido comeu carne de gente.
e comeu com um gole de 51, porque ele estava com fome. Porque até a alimentação foi cortada, né? Durante 4 dias, 4 a 6 dias. Né? Então, assim, você vê uma barbárie que poderia ter sido evitada, né? E que mostrou o poder do Estado em matar, né? E deixar morrer. E aí as denúncias que a gente vem fazendo ao longo do tempo, assim, com as famílias dos sobreviventes, por exemplo, meu filho já emagreceu 15 quilos, meu filho não está tendo acesso à água, meu filho está doente e não tem acesso a remédio. Isso mostra o poder do Estado de matar lentamente, como Foucault coloca. Essa omissão é histórica, né, também, porque a gente não pode desconectar o sistema prisional do Rio Grande do Norte e Alcaçuz especificamente do sistema prisional brasileiro como um todo, né, que é marcado pela falta de dignidade, falta de acesso das pessoas mais vulneráveis à justiça, por violações de direitos humanos diversas, né, pelo adoecimento físico e psíquico das pessoas. A gente tem um processo de superlotação dos presídios. Tudo isso vai corroborando para criar um barril de pólvoras, né? E assim, por exemplo, aqui no estado especificamente, já existia um estado de calamidade no sistema prisional há algum tempo. A Alcaçuz mesmo ela não estava sendo controlada pelo Estado, ela é controlada pelos próprios presos, né? E assim, isso é uma questão que é muito complicada também, porque às vezes o preso é que vai saber, vai fazer o controle da comida, e o Estado nem sabe, por exemplo, se tem 50 presos e se 50 receberam a comida. Então, assim, é tudo... E, fora isso, se tem esse processo todo, a gente tem que pensar que tem reação também, que os presos não estão submetidos a esse processo de uma forma totalmente apática, né? Então, por exemplo, a partir de demandas pela melhoria nas prisões, e principalmente, geralmente as queixas são sempre o maltratamento das famílias, então a gente teve a organização do Comando Vermelho, depois do PCC, e agora a gente tem várias facções que estão disputando, né, os territórios brasileiros, os nichos de ilegalismo, tudo isso, né? Então, assim, claro, é uma situação de calamidade daqui do Estado, mas eu digo omissão porque, inclusive, foi avisado, foi documentado, estava em documento. Então, quanto pior for o sistema prisional, é esse o mote que nos leva, enquanto brasileiros, que a gente tem uma associação entre justiça e punição muito forte, né? Então a gente tem um desejo de... Punir não é só prender, privar a liberdade, o ir e vir, mas é fazer sofrer, né? Então é violar princípios e garantias. Então, para determinados grupos, por exemplo, direitos não são vistos como direitos, mas são vistos como garantias. Por quê? Mas que grupos são esses? São pessoas vulneráveis, são pobres. Então, se a gente não investir em educação e cidadania, que eu sempre, todo mundo, mas que saco falar isso, desculpa falar isso, né? Mas isso a gente já sabe, mas é a base. Então, de questão da desigualdade social também. Mas em termos de gestão prisional, posso estar falando equivocadamente, sem a experiência de quem está dentro, de quem trabalha com família, mais do lado de fora, mas eu tenho certeza que se você tem mais espaço de ressocialização, um pouco mais de dignidade nas prisões, em que as pessoas, por exemplo, elas sintam que elas não vão ser mortas, que elas não vão morrer de fome, que elas não vão ser chamadas de vermes, né? E uma das coisas principais, tratar as famílias bem, né? Porque você cria um ciclo que é sem fim, porque aquelas mulheres, aqueles filhos, parece que a gente trata tão mal, e aí parece que o final daquilo tudo é levar essas, né? Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo de uma pessoa de uma família que eu conheci. O pai da menina estava preso, né? O marido da menina estava preso, uma menina de 16 anos com 2 filhos, né? Aí a mãe foi presa também, né? Então você vê, essa menina de 16 anos, ela tem 2 filhos, está sozinha, e ela tem 3 cadeias para sustentar. Porque a cadeia é muito cara. Então, por exemplo, em Brasília, se você quiser dormir numa cama de pedra, você vai ter que pagar R$700. Senão, você vai dormir no banheiro. Então, é muito caro. Porque o Estado... Então, por exemplo, aqui, eles estão passando uma privação alimentar muito grande ali. Então, às vezes, um pão vai custar R$20. Então, eu deixo de comer meu pão, fico com fome
Mas por que que um pão chega a custar R$ 20? Pela falta, por uma economia da miséria. Então, por exemplo, no meu estudo de pós-doutorado lá em Brasília, numa prisão feminina, você levar, por exemplo, 20 gramas de maconha no presídio, o que valeria na rua, sei lá, R$ 200, por exemplo, lá pode valer até R$ 4.000. Então é o que eu estou querendo dizer, assim, não estou querendo fazer apologia de forma nenhuma, mas querendo dizer que essa economia da miséria vira uma questão de sobrevivência e cada vez captura mais e mais e mais pessoas. Então, se a gente não... Então, pontualmente, ressocialização, melhor tratamento para a família, maior dignidade nos presídios e aí a cidadania.